E aí, nessa videoaula aqui a gente vai dar uma refatorada no back-end, alguns pontinhos que eu não dei prioridade na hora de desenvolver o código e ficaram um pouquinho feios ou fora do padrão. Então, para dar uma melhorada no código, lembrando que sempre é possível melhorar cada vez mais o código, vamos mudar algumas coisas aqui nos nossos models. E são duas coisas principais que a gente vai fazer aqui. Atualizar o user para a hora de criar e atualizar um usuário, para que ele utilize um modelo chamado DTO, Data Transfer Object, que é tipo um objeto utilizado só para transferir o dado. Por exemplo, na hora de criar o usuário, a gente só precisa do username e do password dele. A gente não precisa de mais nada além disso. Então, quando eu for criar o usuário, eu só vou requisitar o username e o password nele. E aí eu vou poder tirar essa coisa feia aqui, que é esse create update, essas interfaces aqui no meio do modelo. Além disso, a gente vai dar uma refatorada em outras coisinhas aqui na classe. E na de task, na hora de retornar todas as tasks, aquela lista de todas as tasks de um usuário, que é find all, tasks by user ID, uma coisa assim, a gente está retornando o ID do usuário junto. E não precisa, porque a gente já está falando de qual que é o ID. Eu quero todos os acessos daquele ID. Então eu já sei que é o ID. Então, para não pesar o retorno, vou retornar só os dados que ele quer. O ID e a description da task. Que a gente retorna todas as tasks de um usuário por ID e description, somente o ID e description dela. E para isso a gente não vai utilizar DTO, a gente pode utilizar outro modelo só para ensinar mais modelos, é um mais simples de implementar, que é o Projection. Que eu só falo para o repository, eu quero que você retorne só o getID e o getDescription dela, mais nada. Aí o repository já entende isso, o dádivas do Spring, né? E aí a gente vai ter que mexer no services e na controller para fazer essas modificações. Mas antes de começar, deixa eu só dar um ponto aqui que eu formatei o computador, então o Java meu está um pouquinho diferente, pra vocês não estranharem o Java version meu aqui. Eu tô com a versão 17.0.6, estava no ponto 2, se eu não me engano, para vocês, quando eu comecei o curso. E o Maven eu também instalei de novo, mas está na versão 3 ainda, então não tem nenhum problema no Java nem no Maven. Mas se eu não me engano, o Maven era 3.8.6, se eu não me engano. Mas é basicamente isso, não dá interferência nenhuma, só para deixar vocês informados. E outra coisinha aqui, ó, antes de começar o Java, o VS Code está dando um aviso que não existe mais essa extension pack aqui do Spring. Aí eu fui ver, realmente ele trocou de nome, agora ele não é mais pivotal, não. Ele é SVMware, que eu já posso até atualizar aqui nos arquivos. O... É isso aqui, ó, agora é VMware. Mas é basicamente isso. Então, bora focar aqui no código. A primeira coisa que eu quero refatorar com vocês aqui é o caso da task, que é um pouquinho mais simples, só o modelo da task. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar esse not empty, not null aqui. Porque para string eu posso utilizar uma outra notação que já substitui as duas, que é o not blank, que também é do Javax Validation Constraints. Ele só serve para string, viu, gente? Não vai colocar nem em user, que é um objeto, ou em long, que é um número, não. Ele funciona para string, que ele é o not empty, junto com o not null. E o not empty é só para string, viu, gente? Só lembrando disso aí. Não coloque isso aí para nada que não seja string. Ele não vai permitir ser vazio nem nulo ao mesmo tempo. E aqui a gente pode atualizar esse getter em setter em equals em hashcode para @data, que também é do Lombok. Ele facilita um pouco, por causa que você não precisa fazer todas essas anotações. Ele só não tem construtor e não tem o builder, mas ele também ele tem embutido nele o toString, que eu acho que a gente nem está utilizando aqui. Ele é bom para fazer log, mas a gente não está fazendo log nessa aplicação. Mas é uma boa prática a gente ter feito, viu? Vocês podem dar uma olhada aí no log do Lombok. Se eu não me engano, ele usa o log4j, uma coisa assim. Mas é bem facinho de mexer, depois vocês podem dar uma olhada. E no usuário vão dar uma refatorada basicamente nas mesmas coisas. A gente já pode colocar @data aqui. E tirar essa interface feia que eu comentei. Por causa que ninguém merece um código, uma interface dentro do modelo assim. Deixa eu ver aqui, tá. Ah, tá. Já tá alertando aqui, ó, que tá dando erro nessas classes aqui. Mas, ó, mesmo problema, ó. Not empty, not null para uma string. A gente pode vir aqui e trocar para not blank. Lembrando, como nas outras anotações de validation, né, o validation aqui de not empty, not null, você pode colocar uma mensagenzinha customizada, né? Tipo, not blank, message, se eu não me engano é message que é para escrever uma mensagem. Importei o certo? Ainda não importei, né? É bom importar para funcionar, né? Importei do certo, né? Not blank do Java Constraint. Se eu importar do Hibernate aí não funciona mesmo, viu, gente? Aí se eu colocar aqui agora, dá para colocar uma mensagenzinha aqui, ó. É,
username não pode estar vazio. É tipo isso. Posso colocar uma mensagem customizada aqui, mas eu não vou colocar, não gosto das mensagens padrão do inglês mesmo. Posso tirar isso aqui agora que a gente não vai validar mais por interface. Fazer a mesma coisa aqui para o password, vou colocar um not blank. Tirar essas validações aqui. E beleza. Eu posso fazer outras coisinhas aqui, que eu gosto de deixar o código um pouquinho arrumado, que é o column, eu gosto que fica abaixo do ID aqui, ou em primeiro, o not blank eu gosto dele junto com... Isso aqui não faz diferença se vocês mudar não, viu gente? É só tique meu aqui de perfeccionismo mesmo, na hora de ler o código e encontrar as coisas mais rápido. Eu colo aqui em primeiro, JSON property, eu vou deixar aqui. E beleza, vou fazer a mesma coisa aqui para task aqui, se eu ver se tem alguma coisa fora do lugar. O not blank que eu posso colocar para baixo. E não, tá. Basicamente só isso que eu precisava mudar mesmo. Agora já está começando a dar erro ali na controller, avisando, pô, cadê aquelas interfaces que tinha ali que é para eu validar? A gente vai corrigir aquilo lá no usuário já já. Mas antes a gente precisa criar os modelos que eu comentei. Eu já até deixei eles criados aqui. Vamos começar pelo Task Projection. Posso criar uma pastinha aqui chamada Projection. E ele vai ter o nosso Task Projection. Task Projection.java. Que é a projeção que eu quero fazer quando buscar todas as tasks de um ID. Ela vai ser uma interface, viu, gente? Ela é uma interface porque tudo lá no repository pode ser retornado como uma interface. Só lembrando de ter o mesmo nome lá do atributo da classe test, o getID description. ID description são atributos que a nossa task tem. Então vai funcionar lá no repository dela. O Spring é legal por causa disso. Você pode fazer uma projectionzinha. Fica meio abstrato vendo isso aqui, mas é basicamente isso. Vai retornar só o ID e a description, sem retornar o user ID quando buscar lá na task repository. Mas depois a gente modifica o task repository. Vamos fazer os nossos DTOs aqui primeiro. São dois DTOs que a gente vai precisar, que é o do user create DTO.java, que vai ser um DTO para criar o usuário. Por que vai ter que ser um para criar, um para atualizar? Porque ao atualizar no nosso sistema, a gente vai deixar atualizar somente o password. Que o username ele é unique. A gente teria que fazer validações extras. Se vocês quiserem fazer, nenhum problema. Só tem por essa regra de negócio aqui. O user update já tem aqui o modelo dele criado. Ele, no caso, vai, na hora de criar, ele do username do password. Eu já coloquei a validação de not blank, de size aqui. E as anotações do Lombok para gerar os construtores e os getters e setters. Agora é fazer a mesma coisa para o update, só que o update vai ter só password e o ID, né? User update dto.java. Já tem o código dele aqui. No caso, não é obrigatório mandar no body da requisição quando eu for atualizar um usuário qual que é o ID dele. Então o ID pode ficar aqui dentro sem o not blank. A gente vai setar ele no final das contas de qualquer forma, lá pelo nosso controller, se eu não me engano. Então tem que tomar cuidado na hora de setar. Ela tem que setar antes de criar o objeto de task. Eu vou mostrar isso lá para vocês. Mas beleza, os novos três duas classes e uma interface que a gente precisa somente essas. E a gente pode começar pela task, que é mais fácil de mudar. Aqui em task, a gente busca todas as tasks de um usuário pelo ID dele. Em vez de task, agora vai ser task projection, que a gente acabou de criar ali. Agora vai dar erro no service falando, isso aqui eu estou esperando uma task e está vindo uma task projection. Então é só corrigir aqui, ó, quero receber uma task projection no service. Aí vai dar erro na função aqui, falando, a função que ela retorna task. A gente troca para task projection mesmo. Agora vai dar erro lá na controller falando, pô, tô esperando uma task que tá vindo task projection. A gente troca na controller do mesmo jeito. Aí já tá dando erro aqui, ó, todas as tasks de um usuário. Task projection. A gente dá um import aqui. E prontinho, a gente já está utilizando o projeto no sistema. Vocês pensam, isso aí vai funcionar, só isso funciona. Realmente, só isso aqui já vai retornar só o ID, description da task de todas as tasks de um usuário. É bem simples usar projeto, vocês viram, né? O DTO é um pouquinho mais coisa, que a gente tem que fazer um converter a mais, que é um from DTO. Mas é bem simples no final das contas ainda. A gente pode fazer esse converter aqui no user service. Vocês podem fazer lá no controller, que no caso a gente vai utilizar só no controller, mas esses serviços eu gosto de deixar realmente no user service. Algumas pessoas consideram que isso aqui é um utilitário, então criar uma pasta útil e tal, mas eu não vou estender muito, não, que é somente ter só esse utilitário pra gente no sistema, então não vai ficar muito pesado nem nada. E o utilitário vai ser o quê? Né? Vai ser essas duas funções que eu falei de converter, que vai ser esse from DTO. Por quê? Porque na hora de salvar qualquer dado de user no banco de dados, a gente tem que converter ele do DTO para o objeto de usuário de volta. E é isso que essas duas funções aqui estão fazendo. Que até o próprio nome delas diz. Eu quero um usuário pelo from DTO, do DTO, user create DTO. Eu quero um usuário do user update DTO. Que isso aí vai do user update DTO, que você vai permitir atualizar o usuário lá na base de dados
porque já vai estar chegando corretamente. E a gente dá um válido aqui só para validar se não tá blank, não tá vazio, nada, nenhum dos dados, né? No usuário, o que a gente precisa é dar o set username e o set password no objeto que a gente acabou de criar aqui, né? E pegar lá do objeto do GTO e pronto, a gente retorna. Aí você pensa, pô, não tem que encriptar aqui o password? Não, o password vai ser encriptado aqui em cima, depois dessa função de from aqui. E no user a gente tem que só setar o ID extra aqui. E o username, já que a gente não precisa, a gente pode setar só o password. E é basicamente isso. Agora a gente consegue corrigir nossa controller lá. Aqui já está avisando, pô, não existe essas interfaces, realmente não existe. Então a gente pode parar de validar por elas e começar a validar pelo nosso novo objeto aqui, ó, o user create DTO. E aí vai começar a dar falando, oh, aqui eu estou esperando um objeto de user. Beleza, a gente já corrige isso. Por aquela função que a gente acabou de criar. User update DTO para o nosso update aqui. E é bem simples, é só você vir aqui ó, e dar um user. Qual é o nome que a gente pode dar aqui para essa variável, né? Que a gente está recebendo o objeto. Aqui a gente pode dar o nome de user mesmo, é só um user. Vai receber a função nossa, que é o this.userservice.from, vamos carregar from DTO, passando o objeto. E ele já detecta automaticamente que o objeto que a gente tem aqui é o user create DTO. E ele está com o usuário aqui. Aí a gente passa para create um novo usuário. E aí a gente recebe lá user new user, que é o usuário criado no banco de dados. A gente consegue pegar o ID dele e troca aqui, ó. Agora, user.getID. E beleza, aqui a gente tem que deixar o objeto.setID para garantir que o ID que a gente está recebendo aqui e aqui no objeto são o mesmo, né? E depois disso a gente pode fazer o mesmo passo ali de cima, a gente cria um user recebe this. Pô, eu posso copiar daqui, né? Isso aqui não faz mal não, né? Falta um T. Pronto, a gente cria o usuário a partir do DTO, do user update, e aqui no update a gente dá um passando o usuário em vez do objeto que a gente está recebendo no DTO. Aí pronto, a gente não teve que mudar nada nas funções, só criamos funções novas. E aparentemente eu acho que já está pronto as refatorações que eu pensei para esse projeto. A gente mexeu nos controllers. Não, tem uma coisinha que eu vi aqui nas nossas exceptions. Nossas exceptions estão muito aqui. Que lá no final a gente colocou uma exception falando que o e-mail senha tem vários, mas a gente não usa a palavra e-mail aqui no nosso sistema, né? Tanto é que tem alguns textos em inglês, outros em português. É, a gente pode colocar, deixar em português nesse caso aqui, para ficar de boa. É o username no caso. Username, vamos padronizar. Or password. Ou is invalid, pode ser um ou outro, então vou deixar no plural aqui para a pessoa não saber se tem um ou outro, né? São inválidos no geral. Beleza, eu acho que tá de boa. A gente modificou os modelos já, criamos os DTOs, o projection, modificamos o pro repositories e os services. No service, no task service a gente modificou também, beleza. Agora é só rodar a aplicação aqui e fazer alguns testes. Vamos lá rodar a aplicação. Dá um run aqui. Vou pausar a gravação aqui enquanto sobe a aplicação. Beleza, a aplicação subiu aqui.
confirmar aqui. Eu acho que invalid só é invalid mesmo. Não preciso colocar invalids, não, que o ar já delimita aqui. Deixa eu tirar esse ponto final também, que a gente não está utilizando ponto final nos outros alertas, não. Fechou então. Agora, olhando pelo Postman aqui, o que a gente vai precisar de verificar, né? A gente vai precisar. Depois eu posso até dar uma automatizada com o Postman. A gente vai tentar criar um usuário, atualizar um usuário e vai tentar também buscar todas as tasks de um usuário que tiver logado. São essas basicamente as modificações que a gente fez que podem afetar o sistema. Nesses endpoints aqui podem ser afetados, né? Mas beleza, já reiniciou aqui? Acho que sim. 32 ainda não. Beleza, reiniciado aqui. Vamos criar um usuário. Se funcionar certinho, o nosso user create do tio funcionou. Eu já tenho um usuário Lucas, então vou criar o Lucas1 aqui. A aquisição está carregando, o computador um pouco lento. Pronto, usuário criado, 201, perfeito. Agora vamos tentar fazer o login aqui, vou pegar o token dele, é o user1. Beleza, o token vai estar aqui nos nossos headers. Alguns até comentaram por que não retorna no body. Podemos retornar no body, é só fazer uma modificação. Eu vejo alguns sistemas retornando, mas só por boas práticas mesmo que a gente retorna nos headers. Lembre-se do token sempre é usado aqui nos headers. Então vamos testar aqui, ó, tentar atualizar o user 3. Mas não é o user 3, a gente vai dar um update aqui. A gente podia criar também endpoint para atualizar o próprio user. Se não me engano, o user que eu acabei de criar é o 4, né? Se eu olhar pelo banco de dados, vai ser o 4. Imagino que sim. O username não vai poder ser atualizado e o password vai ter que ir pro 2. Vamos lançar aqui. Eu imagino que eu tenho que colocar esse usuário meu como administrador, né? Ele não tá como admin. Mas beleza, é o mesmo usuário que eu estou tentando atualizar? É o mesmo, então funcionaria. Então tá certo o sistema. Beleza, vamos fazer o login aqui. Agora vamos tentar fazer o login com a senha antiga, para ver se o nosso update funcionou. Tem que dar negado aqui, tem que dar 403, forbidden. 401, unauthorized, isso aí. 400 super 102 agora. A gente atualizou, então o nosso update funcionou certinho, né? Vamos ver se funcionou certinho. Aí, funcionou certinho. E agora buscar todas as tasks de um usuário. Como que a gente busca? É pelo nosso token aqui que a gente acabou de receber. Deixa eu copiar ele também. Essa é a automação que eu quero fazer com vocês aqui no post, né? Que fica copiando token manual é chato. Dá pra colocar umas variáveis que atualizam automaticamente enquanto faz o login aqui. Beleza, 200, beleza, tá certinho. Por que que não trouxe nada? Porque a gente realmente não tem task nesse usuário aqui, ó. Vamos dar um novo create aqui, passar nosso token. É o trabalho da faculdade 1. E o que tem que retornar? Tem que retornar só o ID e a description. Não tem que retornar o user ID, não, porque a gente está utilizando a projection. Perfeito. Projections e details funcionando perfeitamente aqui. Posso até ver aqui no user. Eu nem vou colocar o user admin. Mas o user que eu estava trabalhando era o 4 mesmo, né? Era o 4. Beleza. É basicamente isso. Eu já vou fazer o commit aqui. Backend refactor. Certinho, tô fazendo o commit por ali, viu, gente? Mas é a mesma coisa. Só tô utilizando a VS Code aqui. Seria a mesma coisa se eu dar um git add out aqui. E desse git commit -m. Mas vocês viram por ali, é uma formazinha mais fácil de fazer também. Eu posso dar um git status aqui, agora não tem mais nada. Um git log. Aí o último commit é o backend refactor. E agora é só dar um git push origin main. Prontinho. Commits sincronizados, back-end refatorado. E o próximo objetivo aqui é talvez colocar isso dentro do Docker ou mexer no front-end. Vamos ver qual vai ser a próxima aula. Valeu, gente.